Então, nesse primeiro exemplo, que já foi falado em sala de aula com vocês, é para calcular as raízes de uma função que é dada por f de x igual a x quadrado mais bx mais c. E olha, os coeficientes aqui que acompanham x quadrado, x e o próprio c, que seria valores inteiros para o nosso programa. Então, eu tenho como entrada a, b e c. E para esse programa eu preciso calcular o delta, certo? E as raízes x1 e x2. Então, eu vou tratar a delta e as raízes x1 e x2 como variáveis reais. Então, a gente vai tratar elas como floats no nosso programa. Então, gente, eu vou refazer esse exercício com vocês, porque a gente já falou na aula passada a questão de condicionais. As condicionais são utilizadas, por exemplo, quando a gente tem mais de uma opção de caminho para seguir no fluxo do nosso programa. Então, nesse caso, a gente pode ter que o delta é maior ou igual a zero, ou que o delta é menor que zero. E quando ele for menor que zero, a gente precisa imprimir para o usuário que não foi possível calcular essa raiz. Então, a gente pode usar condições para isso. Então, vamos abrir o programa Deve Ser Mais Mais. Dá Ctrl N, certo? Então, como eu falei com vocês, olha, quando a gente faz o código em C, a gente inclui as bibliotecas inicialmente. Include stdio.h. A biblioteca stdio.h é para entrada e saída de dados padrão, por exemplo, quando a gente usa o printf ou o scanf, a gente está usando comandos dessa biblioteca stdio.h. E a include math.h, que é utilizada para operações matemáticas. Feita a declaração das bibliotecas, a gente declara a função principal, que é chamada de main. Então, nessa função principal, a gente declara quais são as operações que são realizadas dentro do programa. Então, inicialmente, a gente declara as variáveis que vão ser utilizadas. Como eu falei com vocês, a gente vai precisar dos coeficientes aqui, que são A, B e C. E como elas são variáveis inteiras, a gente declara elas como int. E a gente vai calcular o delta, x1 e x2. Como são variáveis reais, a gente declara elas como float. Então, float delta, x1 e x2, certo? Uma das formas de atribuir valor a essas variáveis é, por exemplo, ao valor de A é associado, por exemplo, o valor 1. Ao valor de B é associado o valor 3. Ao valor de C é associado um valor de menos 4. Então, toda vez que o programa for ser executado, a gente sempre vai estar usando esses valores para A, B e C. Outra maneira da gente colocar valor a essas variáveis é pedir para o usuário digitar. Então, para a gente escrever em tela, a gente coloca o comando printf, digite. Como eu preciso ler o valor de A, eu vou colocar digite o valor de A. E aí, eu vou colocar o comando /n, contra /n, para quebrar a linha. Então, uma próxima instrução que for escrita em tela, vai ser escrita na linha abaixo dessa digite o valor de A. Em seguida, como eu quero fazer a leitura do valor associado a A, eu uso o comando scanf. E como a variável A é do tipo inteira, a gente põe aqui, ó, %d. E a gente coloca em seguida o E comercial e a variável que a gente está lendo. Então, seria o E comercial A. Depois, a gente precisa fazer o mesmo para fazer a leitura de B e de C. Então, coloca aqui, ó, digite o valor de B. Eu apenas copiei e colei, usando Ctrl+C, Ctrl+V, a linha de cima, tá? E troquei os valores. Então, agora eu tô lendo o valor de B e, em seguida, eu leio o valor associado à variável C. Então, feita essa leitura, gente, agora a gente já pode declarar o que é o delta. O delta é o b ao quadrado. Para elevar um número ao quadrado, a gente pode usar a função poll, que é definida aqui nessa biblioteca math.h. Então, a gente usa poll. O b é elevado ao quadrado. Então, b seguido do expoente, que é 2b ao quadrado, menos, aí a próxima instrução,
4 vezes A vezes C. Esse é o valor do delta. Então, como eu falei com vocês, a gente tem uma primeira possibilidade de valor para delta, quando delta é menor que zero. Então, vai ser, se delta menor que zero, aí a gente pede para imprimir em tela delta negativo. Valor de x1 e x2 não será calculado. E aí, olha só, dentro desse if, a gente tem apenas uma linha de comando. Quando dentro de o if tem apenas uma linha de comando, a gente não precisa abrir e fechar chaves, tá? Eu vou colocar aqui essas chaves, mas ela é opcional quando tem apenas uma linha de comando. Quando tem duas ou mais, a gente precisa abrir chave. Ou tem o segundo caso, que o segundo caso é quando delta maior ou igual a zero. Quando delta é maior ou igual a zero, a gente pode calcular as raízes. Então, a gente tem as raízes x1 e a raiz x2. x1 é calculada da seguinte forma, ó. Relembrando a fórmula para calcular x1 e x2, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, no primeiro valor associado a x1, eu vou colocar mais o raiz de delta. Então, fica menos b mais raiz quadrada, que é calculada através do comando sqrt delta, dividido aqui por 2 vezes a. Então, a gente está associando aqui um valor positivo a delta. Depois, a gente tem que colocar ele negativo. Então, a gente vai repetir esse comando aqui, trocando o positivo para o negativo, certo? E aí, eu calculei valor de x1 e x2. Só que o usuário ainda não sabe qual que foi o valor de x1, não sabe qual o valor de x2, não sabe o valor do delta. E eu posso imprimir esses valores. Print f. Então, primeiro eu vou imprimir o valor do delta, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, o delta é um número real, a gente declarou ele como float, então a gente põe %f. Depois eu vou colocar ainda na mesma linha o valor de x1. Então, eu só pus um ponto e vírgula para separar uma informação da outra. x1, 2 pontos. Como o x1 também é um número real, um ponto flutuante, a gente põe aqui, ó, %f. E, em seguida, a gente quer colocar o valor de x2. x2, 2 pontos, %f, certo? E aqui eu, então, imprimo o valor de x1, x2 e delta. Então, a primeira variável aqui que eu vou estar imprimindo é o conteúdo do delta. Então, eu coloco aqui delta, vírgula. Depois, eu vou estar imprimindo o conteúdo de x1, vírgula, 2, ponto e vírgula, certo? E esse é o nosso programa. Assim que vocês finalizarem esse conjunto de instruções, apertem F11 para executar ou apertem aqui, ó, nesse botãozinho para compilar e executar. No meu programa é o F11. Salvem esse código. Eu vou colocar ele aqui como Bhaskara.c. Salvo e vou executar. Então, como a gente tem duas condições, quando o delta é menor que zero e quando ele é maior ou igual a zero, a gente tem que colocar essas duas condições para avaliar se os dois trechos de código estão corretos. Então, a primeira tentativa minha é analisar uma ocorrência em que o delta é maior ou igual a zero. Então, eu vou colocar aqui um valor para 1, o valor para o B meu eu vou colocar 3 e valor para C eu vou colocar menos 4. Então, o delta deu 25, o valor para x1 deu 1, que seria a primeira raiz, a segunda raiz deu menos 4. Depois, eu vou refazer esses cálculos com um delta negativo. Então, ó, por exemplo, o valor de A, 1, valor de B eu vou colocar como 3 e valor de C eu vou colocar como 4. Então, o delta meu deu negativo. O valor de x1 e x2 será calculado. E aí, eu verifiquei que para exemplos que eu coloquei como entrada, associando o valor
de delta positivo, outro associando o valor para delta negativo, eu consegui tratar essas duas condições. Então, depois vocês testem em casa outros valores para A, B e C e verifiquem em quais dos dois casos esses valores caem, tá bom? Obrigada. Eu já vou colocar um segundo exemplo sobre o uso de condicionais.